Túlia. O tema do verbete é a cronologia da Recim, a especialidade autotaquicogniciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Marcelo, que está aí muito bem assessorado hoje. Definição. A acronologia da Recim é a condição de instantaneidade ou a temporalidade entre a tomada de mega decisão e a implementação das autorrenovações de modo autoconsciente, prioritário e taquirrítmico, consequência da convergência de sucessão de resoluções lúcidas frente à tarefa de reciclagem intraconsciencial, a Recim, segundo o emprego teático da inteligência evolutiva, universalista e cosmoética. As reparações instantâneas das falhas e erros, as mudanças íntimas decididas e implementadas no presente e futuro, a mudança imediata ao cair a ficha, a vivência da autossinceridade cosmoética estarrecedora, exercendo força para a conjugação da decisão-ação imediata, a inteligência evolutiva da autorreparação instantânea do erro. E por aí vai. Eu li apenas uma parte da fatologia. O uso mental somático do poder da decisão no aqui, agora, já. A capacidade de identificação do fluxo cósmico. A destruição cosmoética dos maus hábitos antievolutivos logo após a paravivência de expansão de consciência. As lições discretas, porém irresistíveis, recebidas pela TENEPS. Na argumentologia tem aqui um tópico sobre os instrumentos que a superação dos comportamentos anticosmoéticos pela mega decisão evolutiva é marcada pelo PEN do Pensene Autoluz, podendo ser gerada a partir de 4 instrumentos que ele lista aqui na ordem alfabética. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos autodecisão crítica, autorrestauração imediata, ciclo reparatório, instantaneidade consciencial e taquirritmia mega-gescônica. Frase enfática. A consciência autolúcida, ao decidir exercitar a cronologia da Recim, catalisa extrapolações autoevolutivas de mega-autorrecuperação de consciência, acelerando a auto-mega-renovação consciencial. A cronologia da Recim já chegou a você? Quais proveitos evolutivos você vem obtendo com a liberdade de mudar a si mesmo ou a si mesma de modo mais premente? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise, aqui ó, com João Aurélio, foram destacados 20 itens. A temporalidade, instantaneidade, taquipsiquismo, imediatismo, timing, reciclopenseridade, anticonflituosidade, recinologia, taquipsicologia, taquipensenologia, autotaquicogniciologia, autodiscernimentologia, autodecidologia, autoconsciencioterapia, autorreparação, autorreeducação, autocorreção, automega-renovação, autoimpacto-terapia e autoimperdoamento. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos hoje efeitologia, onde na premissa a gente mostra 7 categorias de autoefeito e de autoexpressão evolutiva. E na argumentação, nós temos 7 categorias de heteroefeito de autoexpressão evolutiva. Primeiro tem da pessoa, depois tem dos outros. Agora, aqui os questionamentos. Viu o senhor falar que a profissão do soldado ainda é necessária. Indo para o lado dos soldados policiais,
Não seria correto dizer que as vítimas dos crimes estão em afinidade energética com os criminosos e por isso sofrem suas ações? Os afins se atraem. E o soldado que não estaria também em afinidade com os criminosos toda vez que usa violência para atuar? Sem dúvida, né? E outra coisa, às vezes estão piorando o destino deles mesmos, na interprisão grupo Carmen. É preciso saber muito bem usar o poder policial. Os verbetes estado vibracional, impedimento EV e efeitos do EV, além das descrições da técnica que estão nos livros, no caso dinâmicas parapsíquicas, não é mencionado que deve ser realizado em horários diferentes. Apenas recomenda-se que sejam feitas 20 vezes ao dia. Sou jejuno. Gostaria que o senhor esclarecesse esse novo fato. Não tem novo fato nenhum, não. 20 você faz quando você puder, você vê que está necessitar, você que sabe. Havia entendido que o EV seria defesa contra o assédio. É uma das coisas, mas não é só isso. Gostaria de saber qual é a obra que o senhor recomendaria para um casca grossa e não intermissivista ler para ajudar na autocomprovação energossomática, pois acredito que isso é fundamental para continuar o estudo da conscienciologia. Na minha atual condição, não há como participar de cursos, por isso, o motivo da pergunta. Olha, seria bom você ler primeiro, é o Projeciologia. Nesta semana escrevi para o senhor, contando que precisava ir para a casa da minha mãe em Alvinópolis, Minas Gerais. Dia 21, terça-feira, foi aniversário dela. Dessomou em agosto de 2011. A casa estava fechada. Fiz uma homenagem para o dia do aniversário, peguei algumas rosas no quintal e coloquei na casa. Logo em seguida fui varrer a escada que dá acesso ao quintal. Tive falta de ar a ponto de sufocar. Fiquei mal e senti uma energia muito pesada. Minha mãe tinha isso, engasgado e ficava sem ar. Ela dessomou por problema respiratório. O senhor poderia comentar? O que você fez foi a evocação da sua mãe e ela tentou fazer uma semi-possessão. Trabalha com as suas energias para ajudá-la. Ela está precisando de ajuda. Isso é ela. Agora, isso é bom, porque não só ela melhora a si mesma, como também vai ajudar você a acertar a sua vida. Isso é a filha dela que está falando. Álvaro Betógrafo. Na primeira linha da Fatologia, página 39, poderia nos explicar melhor a respeito do quantum de energia da recinha exitosa e também a quebra do canto da sereia pela realização da mudança pessoal e detalhar a respeito do meta desafio da autoesperticidade em 3 anos, que é a penúltima linha. É com você isso aí, tá? O quanto da energia da recinha exitosa. Né? Então, esse é um efeito que ocorre à medida que a gente faz um autoenfrentamento, consegue fazer uma superação e uma reciclagem intraconsciencial, a pessoa ela acaba tendo um acréscimo de energia, ela cresce, ela se sente mais motivada. Então, isso que a gente procurou qualificar como um quanto de energia da recinha exitosa. Então, cada vez que a gente se propõe a se autoenfrentar e tem êxito nesse autoenfrentamento, supera uma etapa, um patamar, a gente ganha mais energia que serve até como um ponto balizador para os próximos enfrentamentos. Então, essa é a questão do quanto de energia. Em relação à quebra do canto da sereia, pela realização da mudança pessoal, o canto da sereia é aquele que enebria a pessoa, né? É aquele que, vamos dizer, ele deixa a pessoa iludida, ele fascina a pessoa. Então, a pessoa promover em si mudanças pessoais é ela quebrar esse canto da sereia. É ela sair desse maia, dessa ilusão, desse período intrafísico que é muito ilusório e que ao mesmo tempo parece muito real, muito objetivo, né? Muito determinístico. Então, quando ela consegue fazer isso, ela quebra esse canto da sereia. Essa foi a analogia que a gente procurou colocar nessa expressão, né? Na Fatologia, página 38, última linha. Poderia abordar o apoio dos amparadores nas decisões lúcidas cosmoéticas? Então, nesse sentido, à medida que a gente toma uma decisão, primeiro a gente passou por algum nível de reflexão. A gente pensou, a gente ponderou, refletiu, levantou variáveis, começou a ponderar essas variáveis, ou seja, pesar qual que seria a melhor escolha, e aí a gente toma uma decisão. Nessa decisão, pesa
pesa muito o nível de cosmoética que nós estamos colocando nessa nossa reflexão e na decisão que nós estamos tomando. Quanto maior for o nível de cosmoética da nossa decisão, maior é o apoio dos amparadores. Porque os amparadores não vão apoiar uma decisão anticosmoética, né? Então, partindo desse princípio, e a qualificação desse apoio, dessa afinização, ou vamos dizer, desse entrosamento com os amparadores, eu estou colocando que ela vem dessa qualificação do nível de cosmoética da nossa decisão. Aí a gente pode pensar, tá, mas como que eu observo, como que eu determino se essa decisão que eu fiz foi mais cosmoética ou menos cosmoética? Então, uma coisa que pode ser pesada é quais são os impactos que essa decisão vai gerar em torno das pessoas. Quantas pessoas estão envolvidas nessa decisão? Quantas pessoas vão ser beneficiadas pela decisão que você está tomando? É só você? Ela é mais egocêntrica? Ou ela envolve mais pessoas positivamente? Então, isso começa a dar o tom da qualificação da decisão. Em sindromologia, página 40, primeira linha. A síndrome do estrangeiro e a síndrome da dispersão consciencial. Através das ressex e recins, tenho visto uma luz no fim do túnel. Gostaria de saber do Verbetógrafo se já vivenciou alguma delas. A síndrome do estrangeiro, eu não me qualificaria integralmente nela, mas eu digo assim que eu vivenciei várias características, porque mais ou menos quando eu tinha 12 anos de idade, eu já procurava projeciologia. Isso foi em 1986. Coincidentemente, era o ano que estava sendo lançado projeciologia. Eu sabia que eu tinha que encontrar um grupo para fazer um trabalho. Ao mesmo tempo, em relação à minha família, eu era totalmente diferente. Ou seja, eu era meio que um peixe estranho. E aos 14 anos, eu digo que eu tive uma certa recuperação maior de cons, e eu estava mais consciente do que eu queria. Então, eu sabia que eu tinha que priorizar nessa vida o processo da assistência. Enquanto que no contrafluxo, as minhas amizades, os meus amigos de bairro, as companhias de onde eu nasci, elas estavam num sentido totalmente contrário. Então, nessa característica, eu me enquadro dentro da síndrome do estrangeiro, porque eu me sentia um peixe fora d'água. Eu não tinha com quem conversar essas ideias inatas que eu já trazia, e as pessoas tinham objetivos diferentes. Por outro lado, isso me forçou a reforçar os meus princípios. Então, determinadas coisas que meus amigos faziam proposta, mas vem aqui para o bar, você não gosta de beber, eu pensava, não, isso não é para mim, eu não vou. E pronto. Então, eu tinha que fazer certas reciclagens pessoais para não entrar na onda e não fazer concessão, porque imagina, um jovem, a pressão social, os seus amigos, e todo mundo fala assim, mas você é muito estranho, você quer saber de ler, quer saber de estudar, não gosta de vir para o samba, para o pagode, que era, vamos dizer, o holopensene da minha família, né? Então, nesse sentido, a síndrome do estrangeiro eu me enquadro em algumas características, mas não vejo que sejam todas. Da dispersão consciencial, eu diria assim, que é um grande mataburro, a hora que a gente já tem determinadas ideias inatas, já consegue adquirir um certo nível de cognição, ou seja, de conhecimento, de informação, já leu, já estudou, e muitas vezes esse nível de ideias inatas e cognição que nós temos, nós não conseguimos concretizar na prática em GESCONS. Então, por trás, eu vejo que está o processo da síndrome, pode estar um dos processos, né? A síndrome da dispersão consciencial. Ou seja, são muitos talentos, muitas capacidades, só que ela não frutifica. Então, a pessoa às vezes pode observar, ou ela vai analisar no caso dela, pode ser que ela esteja dispersa. Ela tem que começar a amarrar as pontas, né? A puxar as coisas para uma convergência que gera um resultado prático, porque esse resultado prático, ele vai gerar também esse quanto de energia. Cada vez que a gente consegue concretizar algo, e ver o resultado daquilo, a gente fica mais motivado, mais cheio de energia para a próxima etapa, que normalmente é mais desafiante. Espero ter contribuído. Marcelo, deixa eu ver aqui. Na página 41, essa parte aí de postura, se podia aprofundar, por favor? Sim. Todo o texto aí. Tá, então aqui eu coloco assim, pela ótica da recinologia, há consciências imperdoadoras em relação à lei do maior esforço. Então, ou seja, ela procura implementar no seu dia a dia, na sua vida, a lei do maior esforço. Né? Se ela tem que ler uma obra e ela vai ter que gastar 2, 3 dias, ela vai se aplicar para fazer isso. Se ela precisa escrever aquele artigo e ela sabe que ela assumiu esse compromisso, ela vai se aplicar para fazer isso. E ela procura não se corromper. Né? A ideia da imperdoadora é isso, é de não se permitir
se corromper naquilo que exige dela um maior esforço. Enquanto que há outras pessoas que procuram, através de não olhar para si mesmo, fazer autossabotagem, ou seja, ela funciona de uma maneira autossabotadora. Ela entra nas autocorrupções, ela procura a lei do menor esforço, aquilo que é o mais fácil. Se o desafio vai gerar mais estresse, ela procura se esquivar. Então entra lá o verbete do professor Rui falando sobre estratégias de enfrentamento, né? Então a postura da esquiva. Então aqui eu tentei colocar um contraponto que se nós começarmos a ser mais auto-imperdoador em relação ao uso da lei do maior esforço para a nossa reciclagem, isso vai ajudar mais o nosso processo de mudança. Enquanto que o mecanismo de autossabotagem, que é puxar o próprio tapete, é a pessoa não usar, não assumir a responsabilidade sobre o talento que tem, o trafor que tem, enfim, ela se esquivar disso, leva para ela um processo de atraso no processo de reciclagem intraconsciencial e que muitas vezes só vai ser implementada a partir da autossaturação. Chega num ponto que a pessoa não se aguenta mais. Então todos estão vendo que ela tem aquele talento, mas ela não assume aquela responsabilidade. Vai chegar num ponto que ela vai ficar insatisfeita, porque ela reconhece que tem, mas algum travão por trás não deixa com que ela comece a assumir responsabilidade. Então isso eu chamei de autossaturação intraconsciencial. É íntimo, é pessoal. Quem está fora nem está vendo, mas a pessoa ela está, vamos dizer, desgostosa, insatisfeita com ela mesma, e isso gera uma saturação. Aí a pessoa vai mudar. Né? O questionamento ali que eu faria é assim: será que a gente precisa chegar nesse nível de autossaturação intraconsciencial para implementar mudanças? Ou a gente pode começar a utilizar da inteligência evolutiva para agilizar as nossas mudanças? Ou seja, caminhando para a cronologia da Recim. Né? Então essa foi a ideia que eu procurei colocar aqui nessa questão de posturas. Né? Tá, ok, obrigado. Pode falar. Bom. Ligou. Ok. Página 39, parafatologia, terceira linha. A destruição cosmoética dos maus hábitos antievolutivos logo após a paravivência da expansão da consciência. Queria que você pudesse ampliar um pouco isso e exemplificar, por favor. É a terceira de baixo para cima? Parafatologia, terceira linha, tá. A destruição cosmoética dos maus hábitos antievolutivos logo após a paravivência da expansão da consciência. Então, um atestado até da própria, de que a pessoa teve uma vivência de expansão de consciência, o nível de reciclagem ou as decorrências que esse fenômeno gera na pessoa. Então aqui a destruição dos maus hábitos seria um exemplo, né, prático, a pessoa superar um mau hábito que ela tenha, um trafar que até então ela não conseguiu superar, após vivenciar essa expansão onde ela se sente una com o cosmos, ela se sente onipresente, o processo da temporalidade some, ela entra num estado de atemporalidade, ela entra nesse processo de cosmovisiologia. Então quando ela volta, mesmo com o restringimento todo que o soma e o cérebro proporciona após essa experiência, isso gera como decorrência a superação de certos comportamentos. Então, até na sequência fala assim, a mudança imediata de comportamento como sendo atestado de veracidade da paravivência da cosmoconsciência. Ou seja, o fato de gerar esse impacto e essa reciclagem de comportamento é como se fosse um atestado do nível da vivência que ela teve. Então, um fenômeno mais transcendente, como é a cosmoconsciência, deve gerar algum resultado. Eu lembro uma vez, uma palestra em São Paulo, o professor Valdo deu, e aí um aluno perguntou, falou assim, professor Valdo, o senhor depois do Projeções da Consciência, não relatou mais nenhuma projeção sua de mental soma. Aí a resposta do professor Valdo foi a seguinte, leia os 700 experimentos. Naquela época, leia os 700 experimentos, ou seja, o resultado das minhas vivências estão ali, ou seja, é GESCOM, é materialização. Tá? Então, essa destruição do mau hábito evolutivo a partir dessa expansão. Narrativa é um processo secundário. O que interessa é o esclarecimento técnico do texto. Narrativa é descrição. A coisa mais fácil é isso, é literatura, bobagem. Agora, às vezes você tem que entrar com a narrativa para que a pessoa entre no conteúdo do contexto mais profundo. Foi o que eu fiz.
Porque aí ela ia ver assim, que não adiantava relatar o A coisa fenômeno. mais fácil que tem é descrever as coisas. Você está vendo? Você não está usando bistunto para isso. Você está usando os olhos. Né? Vai colocando o que acontece. Isso é besteira. Isso é literatura. A maioria dos romances são baseados nisso. Filmes são baseados nisso. Descrição. Narrativa, narratologia, descrição. Isso é secundário. O que interessa é o processo técnico. Isso aí que o povo custa entender. Agora, projeciologia. Não adianta nada você fazer uma excursão de turismo fora para outra dimensão. Não interessa. Interessa o seguinte, por que você foi? O que você adquiriu? O que é que você pode ajudar? O que isso vai ajudar a sua evolução? O que tem de cosmoética nisso? Você ajudou os outros com isso? O povo custa entender. Agora, ó, foi tudo de caso pensado, né? Tudo eu fiz de caso pensado, com calma. É o jeito. Me chamou muita atenção, né? Porque aquilo fixou na minha memória Eu o seguinte, que o já fenômeno tem que ter um respondi isso aí resultado. não sei quantas vezes na minha vida. Outra coisa, eu tinha um outro livro com descrições, com projeções, um outro tanto, que eu queimei o livro, porque não interessava mais publicar, que já tinha sido colocado no primeiro para ver. Entende? Eu vi muita autobiografia de projetor, tudo quanto é jeito. Tem na listagem lá do Projeciologia. São dezenas de diversos países. Até a gente poderia dizer que é um mau hábito, às vezes, do leitor ficar fascinado pelo fenômeno e não se focar na lição. Não, o problema todo de narrativa, a narratologia, ela vem da antiguidade, que é a época do Ulisses, você está entendendo? O processo da Penélope, as viagens. Agora, depois o processo dos exploradores, a turma do Cabral, o Caminha, o Vespúcio, Colombo, Marco Polo, e outra coisa, sempre exagerando, que aquilo tudo é muita imaginação, a maioria é bobagem. O que tinha de gigante nessas descrições não era um gibi, gigantes. Chegava só via aquela multidão de gigantes, nunca se encontrou isso, nunca. É tudo conversa fiável. Agora, o melhor livro que tem é esse aqui, ó, que eu já mostrei aqui para vocês. Américo, o homem que deu seu nome ao continente. É do Felipe Fernandes Armesto. Esse cara é o máximo, ele é erudito. Isso aqui é um grande livro. Isso aí tem na epígrafe, tá? Agora, vale a pena ver. Agora, ele tem os defeitos dele como autor, etc. Ele é um autor bate-pensênico, ele repete mais as coisas, ele não sabe fazer a síntese daquilo que ele vai. Então, ele vai e torna a voltar, e vai e torna a voltar, e vai e torna a voltar. Tem que ter paciência. Entendeu? Filósofo? Agora, repete mais. Isso que eu chamo da bate-pensenidade negativa. Porque tem a bate-pensenidade positiva, mas ele aqui repete mais. Mas ele é erudito, ele não é bobo, ele junta as pontas, ele fala, ele torna a voltar. Pelo menos ele fez força. É um grande cara. Mas tudo sobre a narratologia. Se for examinar a narratologia dele, você fica besta. Ele chama, que é um dos capítulos, chama Os Livros do Encantador. Dentro da mente do Américo Vespúcio, as peripécias literárias. Isso aqui, só esse capítulo vale a pena o livro. Só esse. O que ele fala não está no gibi. É incrível. Agora, eles tinham uma tradição que a literatura até hoje ainda copia, os filmes copiam, os enredos, os scripts, você está entendendo? Dos filmes, copiam isso tudo, uns copiando os outros. Agora, por exemplo, o Américo Vespúcio, tudo que ele escreveu era baseado também em Colombo. Colombo lá que foi antes, entende? Mas esse povo todo fazia a mesma coisa. Agora, o Marco Polo ainda falou antes, né? Agora, tudo uns copiavam uns aos outros, mas de uma maneira absurda. Ele aqui analisa isso bem, ele é muito bom nisso, sobre o exame. Agora, uma das coisas que eles, em matéria de descrição, que criava mais, vamos dizer, a propagação, o impacto, eram os canibais, uns comendo uns aos outros. Tem um aqui até que ele fala aqui, será que, por exemplo, esse negócio deles começar a fazer guerra tão cedo, era por quê? Porque eles não se incomodavam com as coisas humanas, não interessavam por diamante, por brilhante, ouro, nada disso. No entanto, eles gostavam de guerrear. Então eles chegaram à conclusão que eles guerreavam para comer uns aos outros. O processo da guerra era de fome,
porque a melhor carne que havia, a carne humana, para eles todos. Era o melhor prato da dieta desses canibais. Entende? É o melhor prato, não tinha outro, a carne humana. Então, mais eles não davam valor para nada. Eles não tinham um processo da propriedade. Nisso ele tem razão, que é verdade mesmo. Mas agora, essa questão de desguerrear cada carne humana é terrível, né? Mas olha, é uma hipótese braba, seríssima. Vocês é que tem que resolver, que é um problema de vocês. Entende? Agora, é muito interessante. Quem quiser ver o que são essas inscrições da época medieval aí, e da época de 1500, vale a pena ver esse livro. É o Américo Vespúcio. É o homem que deu o nome para a América. Né? Agora, aquilo que eu falo, devia ser América, que o cara chamava Amerigo, era italiano. Américo Vespucci. Então eles colocaram Américo, isso aí eles forçaram a barra. O negócio é América. Vocês são americanos. Marcelo, Vivian aqui no ar. Oi. Primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu estou num momento assim de investimento na autossuperação do Mega Trafá, porque eu tive uma saturação imensa do meu Mega Trafá, e está fazendo efeitos positivos em cadeia. E eu queria que você falasse aqui na tecnologia, na página 39, a técnica da auto-impacto-terapia. Tecnologia. Na linha 3. Tá. Técnica da auto-impacto-terapia. Isso. Então, a gente começar a fazer um nível de reflexão, né, que é pelo que você está falando, é o movimento que está fazendo, pesquisar, investigar e refletir a respeito dos pontos que nos travam, até um nível que isso, vamos dizer, nos gere um autoencantamento cosmoético. Ou seja, eu chego num ponto que eu não tenho muito como me esquivar, me desculpar, me justificar daquele comportamento. E isso me gera, vamos dizer, de uma certa forma, uma pressão íntima positiva para a mudança. Aí entra o processo. Hoje nós temos uma série de instrumentos. Nós temos a enciclopédia. Aí você chegou naquele ponto que você viu esse nó górdio. Vai na enciclopédia e começa a procurar os assuntos relacionados àquilo. Nessa busca, pode ter alguma informação que te gere um impacto, que é essa auto-impacto terapia, que te faz pensar de maneira diferente. E isso pode ser não só na enciclopédia, mas pode ser qualquer recurso. Vou dar um exemplo. Teve um parente meu que esteve aqui na Cognópolis um tempo, então passou por uma série de atividades, fez um dia de consciencioterapia intensivo, assistiu tertúlia, etc. Voltou para a sua cidade e ele está tentando resolver e superar um processo de mais de 30 anos. De repente, caiu na mão dessa pessoa um filme. Como chama aquele filme? A Duquesa e depois a outra. Então a pessoa assistiu aquele filme e olha só como foi uma decorrência, né? Para ela fez um movimento de autopesquisa aqui e voltou para São Paulo. De repente aquele filme chega na mão da pessoa. A pessoa assiste o filme e faz ela refletir em relação à situação presente dela. Ela chegou e pensou assim: puxa, eu aqui remoendo, lamentando, choramingando a minha situação de hoje, mas naquela época a coisa era muito pior. Olha a auto-impacto terapia. Isso gerou um impacto nela, que ela estava fazendo terapia. Ela falou: eu não preciso ir lá para a terapia para ficar remoendo isso. Eu já tenho instrumentais para tomar uma atitude mais madura. E ela mudou o comportamento, e aí veio outro filme que complementou mais coisas. Então você veja, nós temos uma série de instrumentais que podem nos ajudar no momento que a gente chega nesse nó górdio, que é aquele ponto que, como você falou, de saturação. Aí vai na enciclopédia, procura os temas correlacionados, pode ser um filme, pode ser uma conversa ali no café, você está conversando com a pessoa, né? Eu acho que o processo da autopesquisa, né, ajuda. Por exemplo, eu já consegui identificar o mecanismo de ativação desse meu mega trafá. E já consegui identificar em algumas ações nas últimas semanas, que eu consegui me posicionar melhor diante disso e não ativar o mega trafá. Então, eu vejo como a saturação como algo extremamente positivo. Claro, a gente não precisa vivenciar o estresse, né? A lógica não é essa, mas aconteceu dessa forma, né? E isso teve efeitos positivos e diminuição de outros traços que eu achava que eram, de repente,
os mega trafares, né? E na realidade eu consegui identificar especificamente qual é o mega trafar, diante da saturação de um determinado tipo de padrão de comportamento. Eu acho que o verbete que o professor Rui apresentou aqui, ele pode ajudar muito. Porque quando chega nesse ponto, a gente tem que pensar agora qual é a estratégia que eu vou fazer para enfrentar esse ponto, esse questionamento, esse nó górdio, esse travão. E ali apresenta uma série de posturas que podem ser mais positivas ou menos em relação à nossa estratégia de enfrentamento. É uma autoexposição, então eu tenho que me expor em relação a esse trafar, eu tenho que buscar mais experiência em relação a essa situação que eu ainda não superei, eu tenho que buscar mais conhecimento. Então a pessoa ela vai vendo que tipos de instrumentais que ela precisa para realizar o seu processo de autoenfrentamento. Correto, obrigada. Marcelo, diga lá. No estrangeirismologia, aqui o último, tem o break-even point da mega-decisão. Né? Mega-decisão. Um break-even é um ponto de equilíbrio. O que você quis dizer com isso? Ele é muito utilizado em economia, né? É o ponto de equilíbrio, o ponto de inflexão. Aqui eu quis dar o sentido assim, o ponto de virada. Então você chega naquele ponto que você, estando abaixo, você está em déficit. Né? Então você está em desequilíbrio. E chega num ponto que você chega no equilíbrio e é o ponto da virada da pessoa. O equilíbrio no sentido de compreensão, às vezes, de saturação daquela postura, o comportamento inadequado, né, de informação. E aí ela tem como fazer essa mega decisão. Né? Ou seja, a mega decisão vai envolver a questão do espaço temporal que a pessoa vai levar para deliberar uma ação. Então, é o momento de deliberação de uma ação. O break-even point desse momento. E no mesmo estrangeirismo, primeiro aqui, do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Esse daí também é uma expressão da economia, né? Que é muito utilizado. Que é liberdade econômica também. Né? Do liberalismo clássico, né? Então foi um pouco aí da minha formação, nesse sentido, do deixar fazer, deixar ir, deixar passar. Ou seja, a evitação da empurro-barrigologia, se é que a gente poderia dizer isso como uma especialidade, né? Nós vamos, às vezes, nos especializando ao longo da evolução nessa especialidade que é empurro-barrigologia. Eu vou empurrando com a barriga até onde der. Quando não der mais, eu faço a mudança. Então, evitar esse laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Ou seja, deixar fazer, deixar ir, deixar passar. Deixar o Deus dará. Né? Não deixar nesse liberalismo, tanto assim, esse liberalismo clássico, perante a evolução. E nós assumimos mais a rédea dos nossos momentos de mudança, dos momentos que a gente quer colocar mais energia para fazer uma renovação pessoal. Tá ok, obrigado. A hipnose, ela promove, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, usa hipnose, certo? Ela para promover a anestesia. Aí eu pergunto, ali há uma descoincidência, correto? O psicossoma? Não é bem isso, não. Não é bem descoincidência, não. A pessoa está dentro dela mesmo, só que começa a agir de modo diferente. Sim. Há uma alteração no processo psíquico, neurológico, etc. A sensibilidade, no caso, ela é corpo físico, soma ou psicossoma? Aí é tudo, entra o holossoma da pessoa. Entra tudo aí. Agora, funciona. Porque tudo é um processo de sugestão. No caso da hipnose, seria apenas a sugestão. Ela teria Não, mas não é. Às vezes tem um processo de energia no meio. A verdadeira hipnose é uma ação energética também. A grande. Por isso que tem hipnotizador bom e tem outros que não funcionam bem. Já tentaram me hipnotizar de tudo quanto é jeito, ninguém conseguiu. Eu não quis, acabou. Agora, quanto à sensibilidade, o senhor disse que quer dizer, a sensibilidade da dor, ela está tanto corpo físico... Por isso que eu acho que o processo de sugestão a gente já tem demais, é muita lavagem cerebral que a gente já sofre. Então, hipnose só deve usar mesmo nesses casos de anestesia, um processo assim mais grave, etc.
Agora, usar isso à toa é um perigo. Em vez de ajudar, você vai fazer lavagem cerebral. Isso tem lógica. Pondera isso, as coisas. Quer dizer que a questão da descoincidência em si, ela... Porque eu estava imaginando... A descoincidência é outra coisa. A pessoa, então, ela sai, o paracérebro sai do corpo. O cérebro fica vazio de consciência. Isso é descoincidência. Certo, aí você desliga, no caso, a sua sensibilidade aí, no caso. Não, desliga o processo dos sistemas e órgãos do corpo. Você, pelo menos, fica aside, lateralmente. Você vai para, sabe, fora. Então, há uma centrifugação da sua consciencialidade. Centrífuga, está saindo. Porque você veja bem, num acidente mais grave, né? Há uma projeção, né? Você sai, psicossoma, vê seu corpo lá acidentado, né? Muitas vezes lá mutilado, e ela não está sentindo dor nenhuma. Aí, quer dizer, eu fico questionando, a sensibilidade seria, quer dizer, aonde estaria bem a sensibilidade à dor? Olha, é melhor você começar a pensar no paracérebro. Pensa bem, você sai do seu corpo e deixa o soma, corpo humano, e o psicossoma lá dentro. E você sai de mente ao soma. Você está totalmente acorporal. Você não tem morfologia humanoide. Não tem nada. Seu centro de energia, a sua consciência. É assim que aumentar o soma. Pensa nisso e vai começar a pensar. Sensibilidade. O que a gente pode chamar? Sensibilidade é um monte de coisa. A dor. Só a palavra especificamente a dor. Hein? Eu estou falando especificamente a dor. É o quê? A dor. Por exemplo, cirurgias espirituais que eles fazem nos centros espíritas e dor. Você está falando dor. Dor é bobagem. Dor é processo físico. É problema celular. Não tem nada que ver. Sua consciência, se você pensar, você corta a dor na hora. Eu já fiz uma opção de coisa no meu corpo sem precisar de anestesia. No caso dessas cirurgias que eles promovem em centros espíritas, né, o médio lá, essa anestesia, quer dizer, é um campo que ele cria, como é que funciona bem isso? Não, aí é o processo de energia ectoplasmia. A ectoplasmia cria a anestesia, a hemostasia, a harmonia íntima fisiológica dos órgãos, a parasepsia, para não dar infecção depois, e por aí vai. Olha lá, eu tenho isso nos meus livros, eu já escrevi sobre esse assunto. Isso tudo funciona. Outra coisa, o problema nosso é um só. É saber derrogar as leis que o povo acha que não pode derrogar. Isso é que é o bom. É isso que a Conscienciologia veio mostrar. Então, é caminhar para a serenologia e derrogar as leis. Dá uma banana para essas leis aí que o povo criou. Na natureza, na física, na química, tudo isso pode ser derrogado. É isso que eu tenho visto com o Serenão. Eles são capazes disso. Isso é um fato terrível. Agora veja, nós estamos piorando. Em certas coisas aqui, por causa das consciências, nós estamos piorando com o fanatismo religioso, está piorando tudo. A maior prova é isso. Pensa bem, eu estou escrevendo um negócio aqui sobre voraciologia, que é o processo voraz. Aquele problema da pessoa ter ânsia de comer alguma coisa. Então, por exemplo, existe uma voracidade sexual, chama incesto. O pai que engravida a filha, por exemplo, isso é incesto. O canibalismo, que é uma voracidade dietética, é o cara que quer comer o inimigo. Pegar os músculos do braço dele, da coxa dele, do bumbum dele, dos glúteos e comer assado. Isso é o canibalismo. Agora tem outra pior, que é a voracidade política, a gestante bomba. Chega lá, põe uma bomba nela e estoura, em primeiro lugar, a ela e o feto, que está dentro da barriga dela, e mata 20. Isso é a voracidade política. Quer dizer, nós pioramos. Não se conta nenhum desses caras que fizeram essas peregrinações de explorações de continente, navegadores e navegantes. Não tem ninguém que tenha feito o estouro do próprio corpo com o feto junto.
A gestante bomba, eu já falei isso aqui várias vezes, é o máximo de loucura que a humanidade já fez até o momento. É lógico que tem o genocídio, que é um troço maior, porque é maior número de pessoas. Mas, por exemplo, em processo menor, mais residual, a gestante bomba ganhou em matéria de voraciologia. Ela é a mais voraz de todas. Agora, aí vem a Concener. O que é a Concener? A Concener ainda faz isso, mas ingenuamente, ela não sabe da história. Então, ela tem ânsia de energia, ela tem fome e sede de energia que ela não tem mais humana. Ela chega perto, ela é uma concierge, o outro é consinho, uma pessoa. Chega perto dela, sente aquela energia, ela chupa a energia, ela é vampirista sem saber que está fazendo isso. Aí o cara sente mal, porque aquilo não é bom. Está chupando, é vampiro. Entende? Então vejam, a Concener é isso tudo de uma maneira ingênua, ela não sabe, ela não tem culpa disso, ela tem culpa de ser ignorante, entende? Dentro daquela condição, até um certo ponto. Mas ela não tem culpa, coitada, de chegar perto daquilo que ela gosta, de quem ela gosta. No entanto, a presença dela é difícil, entende? É patológica. Então veja, isso tudo. Voraz. Quem é que é voraz? Uma pessoa que come demais, ela é voraz. Eu não falei isso aqui. Isso é um canibalismo, esse aqui é o melhor que tem. Aquele que come demais. Agora eu pergunto para você, a hora que tem aquelas pessoas que são bulímicas, você acha que elas já foram canibais? Eis aí uma hipótese de pesquisa para vocês que gostam tanto de pesquisar. E tem sua razão e tem seus motivos? Tem. Olha bem isso. Vocês sabem que os nativos aqui na América e nesses lugares que eles faziam aquelas intervenções e incursões dos navegantes, eles viam que os nativos pegavam as crianças, aquela que era gorda eles comiam logo, e a outra que era magra, eles engordavam primeiro, para depois comer. Gente, criança, os filhos deles. Está aí, o povo relatava isso tudo é da história, isso aí existiu mesmo. Então, por exemplo, do jeito que hoje tem invernista, que pega a reza, etc., e começa a dar bastante, né, a forragem, a situação, né, para crescer. Então, aquilo, quando engorda, eles mandam para Barretos, para abater. É o abate. Mesma coisa, mudar as crianças para abata. A situação é a mesma coisa, é a reserva. Essa é a nossa humanidade. Quer dizer, somos nós, tudo é parente. Nós estamos nessa. Então, por isso que o que vocês estão esperando? Vocês ainda são vorazes em quê? A voracidade é que dá, por exemplo, a ganância. Dá uma opção de coisa por aí, né? Tudo é voracidade. Então, o termo é esse, é o voraz. Vamos entender. Qual é a consim voraz que está por aqui? Voraz. Geralmente, em qual nível da escala evolutiva o amparador se encontra? É o nível do amparando. É o mesmo nível, é a mesma coisa. Só que ele se manifesta através do psicossom. Aconteceu no interior do estado do Espírito Santo que uma pessoa no estado de sonambulismo escalou uma montanha sem qualquer espécie de equipamento. E, na verdade, do percurso, ela despertou. O corpo de bombeiro, por se tratar de uma escalada quase que impossível, teve que intervir. Por que uma pessoa entra nesse estado? Porque ela não tem consciência. É a mesma coisa do seu processo aí de hipnose, sonambulismo. É a alteração do estado de consciência. Essa alteração dá de tudo. Agora, não quer dizer que ela, por exemplo, essa pessoa ela não ficou descoincidida. Ela está sendo, você pode falar que ela está sendo descoincidida, até um certo ponto pode, mas ela está lá no corpo, porque como é que ela foi? Dos tratados escritos pelo senhor, qual indicaria para ler primeiro? Não, depende do leitor ou da leitora. Me mostra o jeitão que eu falo. Tem uns que não pode ser tratado, tem que ser livrinho pequenininho, manualzinho. Então, um deles chama Nossa Evolução. A maioria é Nossa Evolução, porque o resto eu não aguento.
Senão vai ler, o cara faz assim com o nariz, vira para cá e não lê mais. Então, aqui pergunta, projeciologia, 700 reurbanizados, pacífico, enciclopédia. Olha, para a maioria hoje a gente pode falar, para ler enciclopédia, essa pessoa tem paciência. A enciclopédia é o melhor de tudo isso. Ou seria melhor eu fazer uma seleção de assuntos e capítulos que mais me interessam, ligado aos cosmogramas de jornais, revistas e sites, estabelecendo uma dinâmica de fato e para fato. Isso é bom, mas você não vai ter gabarito para isso. Leia primeiro o que é a conscienciologia, para depois aumentar seu gabarito no cosmograma. E senão ir no conscienciograma, senão não vai adiantar nada. Leia primeiro o conscienciograma, depois você pensa em cosmograma. Senão não adianta nada. O cara vai olhar só aquilo que interessa para ele. Ele não sai do egoísmo. Eu fiz isso, fiz essa experiência para ver o que dá. Estou falando aqui de cátedra. Já estudei isso aí com um monte de gente, não deu certo. O negócio é, a pessoa tem que estudar ela mesma. Por isso que, o que é a ciência convencional com esses burrões, Burraldo e Burrildo? Tudo aí, os PhDs daí, ó, da universidade, das academias, por que eles não saem daquilo? Por que eles não estudam eles mesmos? Por causa disso. Para eles precisa de conscienciograma, não é cosmograma. Cosmograma tem tudo na universidade. Eles recebem tudo quanto é publicação do mundo inteiro, fora a internet. Não é por aí. O problema é que você não vê. Outra coisa, fizeram lá o psicograma, o psicógrafo. Eles acabaram com aquilo. Colocaram a site e enterraram o negócio. Não pode mexer com isso. Por quê? Porque está falando a verdade deles. Ninguém quer nada. Gente, ninguém quer saber da verdade. Olha o mensalão que está aí. Olha a briga que está dando isso. Um dos maiores crimes políticos que o Brasil já cometeu em toda a história do Brasil. Há quantos anos esse negócio está aí sem eles resolverem nada? Tudo por quê? Porque não querem enfrentar a situação. Em primeiro lugar, quem? PT. Há 9 anos o PT está mandando no Brasil. Então, sonegando informação de tudo, coloca tudo debaixo do tapete. Como é que fica? É uma vergonha. Agora veja, chega aí, eles fazem política com tudo, é o presidente da República que manda lá para ser o juiz do Supremo Tribunal, o paciente influi naquilo. Então fica tudo apaniguado. Tudo é compincha. Eles esqueceram muito essa palavra. A imprensa devia voltar a falar nos compinchas. São os compinchas antigos, estão muito piores hoje. Por quê? Eles estão demorando mais. Eles estão com muito mais lastro, sabe, de manifestação, de influência, de domínio, de poder. Então, como é que fica? Isso tudo é a mesma coisa. Qualquer oposição, comprar todas as pessoas. Pois é. Não, é outra coisa. Já tem revistas, às vezes, totalmente compradas. Uma delas é a do nosso italiano lá, que ele escreve muito bem, fora de série, a Carta Capital. Totalmente vendido. Todo número traz uma foto do Serra, de algum modo, fazendo alguma careta. Eles arranjam algum texto para colocar a foto do Serra. Eu estou olhando isso já há várias semanas. Quer dizer, tão óbvio, umas bobagens de criança. Estão brincando de cozinhadinho e de guerra. Aquele negócio que colocam uma faixa, quem tiver mais coragem, põe no pé. A mesma coisa é que é criança total, umas bobagens da imprensa. Dá pena. Na página 40, em sindomologia, a síndrome de abstinência da baratosfera sabe quais são os principais sintomas para se detectar essa síndrome. Bom, primeiro que essa foi uma das perguntas que teve maior quantidade, maior nível de acerto na primeira prova da conscienciologia. Não sei se as pessoas lembram. E até no debate aqui no mesmo dia da prova, o professor falou assim, vocês sabem por que vocês acertaram bastante essa síndrome? Porque ainda está muito fresco na memória. Então, essa síndrome na nossa memória, né? Deixa eu me incluir nisso também. O povo está tirando um pouco fora. Né? Eu não vou tirar mesmo. E essa síndrome da abstinência da baratosfera, a pessoa ela tem, igual uma pessoa que se liberta de uma droga, de algum tipo de vício que ela tem, aquela vontade, aquela sensação, aquela tendência a querer repetir aquele ato patológico. Às vezes isso fica no pensamento, fica no nível do pensene, mas ela, vira e mexe, ela pensa naquilo e dá uma saudade. Puxa, seria tão bom se eu tivesse uma folga da conscienciologia, se eu pudesse pensar um pouco negativo, assim, sabe? Porque o nível de conscientização que é só hoje, né? Tipo uma folga assim, só hoje eu dar uma pensadinha negativa para eu desopilar o meu fígado.
Então, isso é totalmente baratosférico, ou seja, é regressivo. A pessoa está querendo tirar o corpo fora do curso intermissivo, da cosmoética, da consciencialidade. Então, às vezes, ela não chega às vias de fato, à ação, mas ela tem aquela saudade, aquele saudosismo em relação aos aspectos mais imaturos, mais patológicos. Então, observa por aí que, de repente, pode começar a entender um pouco mais o que é a síndrome da abstinência. E vale a pena pesquisar, acho que tem um verbete que fala do sábio. Tem um verbete com esse nome, você entrar lá e ver todos os detalhes dessa síndrome. Marcelo, Diga aqui lá. em cima no ar, na primeira página, na fatologia, na terceira, no finalzinho da terceira linha de baixo para cima. Essa ficha evolutiva fala nessa otimização a partir da atemporalidade da recim. Como é que é isso? Tá, achei. Então, assim, a ficha evolutiva pessoal otimizada pela implementação da temporalidade da recim. Então, o processo de recim, nós sempre entendemos ele como um processo, né? Então, você identifica um aspecto, até eu coloquei na tecnologia as técnicas da autoconsciência terapia, você faz uma autoinvestigação sobre um determinado tema, um determinado traço, um determinado comportamento que você tem, ou padrão de ideia, enfim, e aí você chega num diagnóstico, então você diagnosticou, chegou em um ponto, aí você vai criar técnicas de enfrentamento, que seria a etapa do autoenfrentamento, para chegar no nível da superação. Então pense só, se nós conseguirmos diminuir o tempo nessas etapas, que aqui dentro da fatologia tem queimas de etapas na mudança íntima, na sexta linha de cima para baixo, se nós conseguirmos encurtar cada vez mais essas etapas, vai chegar uma hora que nós vamos detectar um aspecto que nós precisamos mudar, refletir, ponderar e mudar. Deliberar aquela ação de mudança. Então, isso vai preenchendo a nossa ficha evolutiva pessoal. Em que sentido? Se nós começarmos a fazer as recins necessárias, prioritárias, aquele que é o nosso travão, nós vamos nos tornar mais aptos para fazer uma assistência em um nível melhor. Então isso vai compondo a nossa ficha pessoal evolutiva. Porque é muito chato, sabe, Tânia? E eu já passei por essa situação, a pessoa ela te traz um problema, às vezes lá dentro do ECP1, ela te traz uma situação e você vê que você não tem gabarito para assistir. Você não tem experiência para poder doar ali. Então você se vê num teto. Um teto que você fala, puxa, mais do que isso eu não consigo ir. Aí o que o professor faz, o que normalmente eu faço? Eu pego aquilo, trago para o meu laboratório, ali continua o ECP1 ocorrendo, mas eu vou pensar, por que eu fiquei limitado naquela assistência? É porque eu ainda tenho o mesmo trafar? É porque eu ainda não aprofundei cognitivamente esse contexto? Eu não tenho experiência? Então eu vou buscar isso para poder qualificar a minha assistência. E aí eu vou melhorar a minha ficha evolutiva pessoal. Então essa temporalidade seria reduzir essas etapas entre identificou, autoinvestigação, diagnóstico, enfrentamento e superação. Então a ficha também é atemporal, claro, né? Vai ficando eterna, né? Vai ficando complementando cada vez. E também é feita de reciclagens, né? A ideia que você está trazendo aqui também, o tempo todo, né? Você melhorando, modificando. A otimização vem... Otimizando, isso. Vem a partir dessas reciclagens, dessas mudanças. Né? Porque a mudança é aquele elemento que vai te tornar mais, vamos dizer, flexível para atender um público mais diversificado. Né? Então esse exemplo que eu dei é isso, eu chego no limite da minha assistência, eu tenho que aprofundar alguma coisa em mim para eu me capacitar a fazer uma assistência mais profunda, mais técnica, mais profissional. Técnica, tá. Muito obrigada, Marcelo, e parabéns. Obrigado. Marcelo, tudo bem? Na página 38, fatologia, a sexta linha, a queima de etapas na mudança íntima. Poderia ampliar para nós? Sim, então a gente estava detalhando essa questão dessas etapas, né? Até eu trouxe aqui um exemplar. Tem esses anais do primeiro simpósio de autoconsciencioterapia, cuja temática foi autossuperação através da autoconsciencioterapia. Então, todos os artigos que estão aqui apresentados, eles envolvem essa questão da pessoa se auto-investigar, da pessoa se autodiagnosticar, buscar o autoenfrentamento e a autossuperação. Então, aqui em umas de etapas, eu coloquei até escrever aqui uma analogia, que é igual ao insight. O que é o insight? É aquela ideia iluminadora.
que você simplesmente tem aquele insight. Você não acompanhou todas as etapas que o seu mental soma fez para processar as diversas variáveis e chegar naquela conclusão. Às vezes não é lúcido, né? Não é lúcido. Ou seja, é tão rápido esse mecanismo dentro do processo mental somático que a gente fala, não, foi um insight, né? Foi uma inspiração naquele momento que eu entendi. Então, o processo de queimas de etapas seria essa diminuição do tempo, né? Essa eliminação dessas etapas. Ou seja, a aglutinação ou a convergência dos esforços para a nossa reciclagem vai começar a acelerar esse movimento. Até se a gente pegar lá na fatologia, na penúltima linha, na página 39, que um teletertuliano perguntou, a meta-desafio da autodesperticidade em 3 anos. Eu vejo que essa meta-desafio da autodesperticidade em 3 anos, ela de uma certa forma impulsiona nós, enquanto grupo, enquanto pré-despertos ou pré-serenões pré-despertos, a buscarmos a diminuir essas etapas. Entende? Acelerar o processo de reciclagem íntima para conseguir ter o gabarito da autodesperticidade em 3 anos. E na página 39, fatologia, primeira linha, a quebra do canto da sereia pela realização da mudança pessoal. Tá. Essa quebra do canto da sereia, eu achei uma expressão bem interessante aí para nós explorar. A gente comentou isso daqui, e a ideia de colocar esse canto da sereia, porque o canto da sereia é aquele que enebria a pessoa, né? Ele hipnotiza. Então a sereia começa a cantar e o homem fica totalmente hipnotizado, ele vai e entra mar adentro e ela leva. Esse então é a mitologia. Então a quebra do canto da sereia seria a gente quebrar com esse maia, com essa ilusão, né? A gente está na vida intrafísica, ó, e essa cadeira, essa bancada, ela parece muito sólida, mas ela não é. Porque as partículas subatômicas aqui estão se movimentando. E tudo isso que nós temos aqui na vida intrafísica é ilusório, é temporário. O prioritário é o nosso processo evolutivo, é o nível de lucidez que nós vamos atingir nessa vida, é o nível de reconciliação, de recomposição, de melhoria, de implementação de trafores e de uso da inteligência evolutiva. Então a quebra do canto da sereia seria quebrar esse encanto, que a dimensão intrafísica, como sendo um dos grandes assédios da vida humana, o materialismo, ele impõe nas pessoas como se fosse uma canga. A pessoa entra aqui, ela acha que tudo é material e começa a viver achando que isso daqui é o máximo, e não é. Então quebrar isso seria quebrar esse canto da sereia. Tá? Bacana, obrigado. Marcelo. Como posso reconhecer ou diferenciar o corpo energético do psíquico, já que eles estão próximos, influenciam nossas decisões e podem nos dispersar de nossos objetivos? Olha, eu recomendaria que você lê esse livro Projeciologia sobre os estados alterados da consciência. Agora, de modo geral, a gente pode dizer para você o seguinte: corpo somático é o soma, é celular, a dor, os sentidos, as sensações, tudo é do corpo humano. É um processo, então, histológico ou citológico. Agora, o corpo energético é o energossoma, as energias, o EV, assim, a desassim, tudo está dentro disso. Agora, o corpo psíquico é a sua mente. Por exemplo, a sua potencialização começa assim. A memória, os atributos mentais, de modo geral. Agora, corpo parapsíquico, esse aqui que é importante, que a gente pode chamar que seria o mental-soma em si. Quer dizer, o paracorpo do autodiscernimento. Aí tem, você vai saber o que é o melhor, o máximo, o ideal, as percepções extrasensoriais. De modo geral é isso. Agora, em numerologia, terceira linha, página 39. Poderia explicar sobre o estabelecimento da aceleração da história pessoal? Tá. Achei. A aceleração da história pessoal. Então, o nosso movimento hoje, se a gente for olhar do ponto de vista social, do próprio planeta, a quantidade de informação que é gerada, ela é muito grande. Hoje, uma criança de 10 anos tem mais informação do que uma criança que vivia um adulto que vivia na Idade Média. Ele era com 10 anos, até menos. Hoje, ele tem muito mais informação, muito mais estímulos, inputs e tudo mais. Então, hoje nós temos a possibilidade, com o nível de lucidez e de instrumentos, até que a própria Conscienciologia fornece, de acelerar a nossa história pessoal. Essa nossa vida, muitas vezes, vocês já podem ter ouvido falar, que é uma vida crítica. Crítica no sentido de oportunidades. Nós nunca tivemos, nesta dimensão, com tanta lucidez, lógica, racional, das ideias intermissivas ou multidimensionais, e dentro de uma organização que é muito clara.
que qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha qualquer tipo de esforço, motivação, ela vai conseguir compreender e usar essas ideias para melhorar a si mesmo. Então, hoje nós temos a oportunidade de estabelecer a aceleração da nossa história pessoal. Um agente racional deve selecionar uma ação que maximize seu desempenho, baseado em suas percepções ou por qualquer conhecimento interno do agente. O verbetógrafo atua ou atuou como agente racional na Recim? Em que situações? Poderia exemplificar? Sim. Então, isso daí deve ser um colega meu, né? Um colega, um economista, que pela abordagem que ele fez, o racionalismo, né, econômico. Então, toda pessoa, ele é um agente racional, ele procura maximizar suas ações e resultados. Então, eu vou dar um exemplo assim, bem simples que aconteceu comigo, mas que eu vejo que é bem significativo. Estava eu me formando em 1998, terminando a faculdade de Economia. Eu estava atuando como duplo vínculo no IPC desde 96, e eu fui enviar currículos, como todo formando universitário, para ir para o mercado. E só me apareciam entrevistas, situações de alto escalão dentro de empresas grandes, multidimensionais, só que naquele momento das entrevistas eu tinha que ponderar qual era a minha priorização nessa vida. Ou seja, o que era o mais importante dentro do meu contexto naquele momento. Então eu cheguei numa situação bem específica, que era um cargo para trainee, tinha passado por várias baterias, uma seleção enorme, nós íamos ser entrevistados por 6 superintendentes que depois iriam defender cada escolhido para o diretor. E na entrevista, uma das entrevistas que era já a última, a pessoa me perguntou assim, eu coordenava a unidade de São Paulo, então eu era o gerente, coordenador da unidade do IPC em São Paulo, estava começando a dar SCP-1, então eu tinha alguns objetivos conscienciais que para mim eram mais importantes. Aí perguntou, e se essa vaga sair para Campinas, você se muda para Campinas? Na hora eu tive que pensar e refletir para tomar uma decisão. E eu tive uma sinalética dos amparadores. É só um pontinho luminoso, começou a piscar. Como assim? Estamos aqui. E aquilo deu um significado muito grande, que aquela decisão que eu ia tomar, ela podia interferir no meu destino. Porque o trabalho ele era bem absorvedor. Então eu falei, olha, não mudo, porque eu tenho outros interesses, meus interesses estão fixados aqui em São Paulo, etc, etc, etc. Ah, não, tudo bem, que a gente sabe. Então você veja, são momentos que parecem não significativos, mas que fazem grande diferença. Porque se eu tivesse entrado naquele trabalho, possivelmente, muito possivelmente, eu não teria adquirido toda a experiência que eu pude adquirir com a Conscienciologia, tendo a dedicação que eu tive desde então. E isso me trouxe para Foz, porque aí em conversa com o professor João Aurélio, num evento em Campinas, né, o professor Valdo foi em Jundiaí, que o professor Valdo foi realizar, eu contei essa história para o João, ele era o diretor administrativo do IPC, e eu recebi o convite, então, que eu falei, olha, eu vou ficar mais um tempo disponível, porque o negócio está meio draconiano lá fora, para o meu lado. E eu vim para Foz do Iguaçu e desencadeou uma série de experiências bem relevantes. Acho que isso esclarece a pergunta. Qual a relação desse verbete com a síndrome do deslocamento paracronológico? É a cronologia. É o estudo do tempo. Então, a síndrome do deslocamento paracronológico foi um artigo que eu escrevi no primeiro congresso de verponologia, que eu identifiquei em mim, estudei e procurei elaborar da melhor forma possível, que é a pessoa acessar uma informação que está deslocada na cronologia. Então ela acessa uma informação, por exemplo, que ela vai trabalhar com a expansão da Conscienciologia no internacional, mas ela está começando a faculdade. Ou seja, então você ainda tem que estudar, você tem que conquistar a sua profissão, você tem que se gabaritar, adquirir um novo idioma para chegar lá. E isso gera uma certa ansiedade. Então a relação que eu vejo é que a síndrome do deslocamento paracronológico, ela dificulta a pessoa implementar essas recins acronológicas. Porque o correto nessa síndrome para ela sair disso venha para o tempo real, aqui e agora. Né? Então agora você vai estudar, vai aprender o idioma. E um passo após o outro, você vai construir isso que você vê como sendo um elemento da sua ProEx. Aí você sai do deslocamento e vem para a cronologia real. Em mitologia, página 40, poderia comentar sobre o mito da irreparabilidade na alta evolução? Essa irreparabilidade na autoevolução, acho que foi uma expressão que eu vi, não foi bem dessa forma, mas no livro Autocura através da Reconciliação, que a professora Mala, a autora, ela coloca que nada é irreparável, ou seja, tudo pode ser reparado. Então isso dá uma perspectiva de possibilidade, de liberdade de ação, de possibilidade de criar um novo retrato da gente, ou uma retratação, que eu
quis colocar aqui porque saímos desse mito. Tudo que nós fizemos, seja uma imaturidade, um erro, a gente pode admitir esse erro, refletir e deliberar novas ações. Ou seja, tudo pode ser reparado perante a evolução. Então foi nesse sentido que eu coloquei a superação do mito da irreparabilidade. Poderia expandir em parafatologia, segunda linha de cima para baixo, a capacidade de identificação do fluxo cósmico? Então, a gente entende que eu entendo que existe um fluxo no cosmos, né? Então, existe um fluxo que ele é muito maior e pela nossa restrição, às vezes de lucidez, de parapercepção, a gente não consegue perceber esse fluxo maior que está colocando uma ordem, né? Porque o cosmos ele é tão grande, parece desorganizado, mas tem uma ordem, tem uma superintendência maior nesse processo todo. A gente poderia até dizer que são os consex livres, enfim, um colegiado de consex livres atuando nesse sentido. Então, a identificação, ela pode vir de diversas maneiras. A hora que a pessoa ela começa a entrar numa maior linearidade pensênica, numa maior ortopensenidade, começa a ser mais cosmoético em tudo que ela faz, ela vai se alinhando a esse fluxo do cosmos. Então parece que tudo vai convergindo e as coisas vão ficando potencializadas. Então ela começa a perceber que há um fluxo maior do que ela. Em efeitologia, página 39, segunda linha, poderia comentar os efeitos silenciosos da TENEPS nas recins? Esse caso aqui, eu pensei em relação às lições que nós recebemos dentro da TENEPS, né? São lições silenciosas, porque é você sozinho no quarto com o amparador, e aí vem um determinado atendimento. Até a ideia desse verbete nasceu a partir daí. Foi de um tipo de trabalho, de assistência que ocorreu, e no final me veio assim, começou a ter um diálogo mental, e me veio a ideia assim, olha, o mega assediador, ele pode mudar a qualquer momento. Ou seja, a viragem, tem até um verbete que fala nisso, né? A viragem do mega assediador, ele pode fazer essa mudança a qualquer momento, independente desse tempo todo que ele teve, das ações, etc. Aí veio a cronologia da recim. Então, ou seja, foi uma lição silenciosa que me levou a escrever esse verbete. Eu mandei 3 temas, esse daqui eu não sabia nem bem o que era. O professor Waldo aprovou esse. Então, além de uma lição, gerou uma tarefa de casa que me levaram 3 meses, mais ou menos, ou mais, para poder concretizar. E isso tudo começou lá. Em binomiologia, página 40, segunda linha, poderia abordar o binômio recim exitosa, homeostase holossomática? Esse binômio tem relação com aquele quanto de energia. Então, à medida que a gente vai promovendo recins, reciclagens intraconscienciais, isso gera um impacto no nosso holossoma de organização, de maior retilinearidade pensênica, de maior segurança, de maior rigidez energética. Então, isso tem como consequência, não, recim exitosa, maior nível de homeostase holossomática. Mais recim exitosa, maior nível de homeostase holossomática. Essa foi a ideia expressa aqui nesse binômio. No verbete do dicionário efeitologia, por favor, amplie o número 3 da argumentação, autopensenologia. Pois a autopensenologia está categorizada como heteroefeito regressivo. Sim, e daí? Você tem pensando positivo e negativo, sai dessa. Como isso acontece? As energias autointoxicantes exaladas, qualificadas negativamente pelos bagulhos autopensênicos, é o que atinge os outros criando interpretação? É uma das coisas, mas veja, chama-se energia gravitante. O bagulismo é que sustenta mais essa energia gravitante fora da cabeça da pessoa. E dentro dela é a energia gravitante, que é essa que fica lá, fechada, que a pessoa fica com bloqueio energético, que através do arco voltaico a gente limpa. O arco voltaico limpa o bagulismo da cabeça. E mexendo a energia, exteriorizando, limpa. Julgando no lixo a sujeirada que está dentro daquilo que a gente guarda, inclusive no quarto que a pessoa dorme. Esse é o bagulismo externo. Tem que olhar os dois. Tudo é bagulismo. Gostaria de saber se é possível sofrer as consequências de um trabalho negativo que alguém possa ter feito para mim de outras vidas. E que tive um sonho essa noite bastante lúcido referente a isso. Essa é a ingênua de tudo. Pode falar. Por favor. Olha, essa é a mais ingênua desse ano, até agora, que apareceu aqui. E ainda está puxando o trabalho de outras vidas, né? Se o pessoal falasse dessa... Você quer que eu leia de novo?
gostaria de saber se é possível sofrer as consequências de um trabalho negativo que alguém possa ter feito para mim de outras vidas. É que tive um sonho essa noite bastante lúcido referente a isso. A pessoa faz uma bobagem qualquer contra ela, ela vai no bico, ela admite aquilo, ela aceita. O negócio vai para 10 vidas na frente se ela não segurar. Que é isso? Ou seja, é a questão É da muito própria ingênuo isso aí. autoconfiança, né? Tudo é ela, não é a outra pessoa, é a pessoa, é ela. O quanto que ela é Por isso aberta eu a estou essas chamando, sugestões. essa é ingênua total, essa aí é total, não é isso? Marcelo. Oi. Na página 38, em fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você coloca o processo de reciclagem instantânea da impactoterapia. Você pode falar um pouco mais sobre isso? E também, assim, que tipo de abordagem há de se ter para que a impactoterapia faça surtir esses efeitos mais instantâneos a nível de reciclagem? Tá. O que eu entendo disso daqui, Cris? A questão da qualificação da intenção pode ser um elemento que ajude a fazer esses efeitos positivos. Porque nós podemos ter uma abordagem firme, impactante, às vezes até veemente, mas parecendo até alterado, mas não alterado, ou seja, a mão não está tremendo, mas a qualidade da intenção com que você está fazendo aquela abordagem, aquela informação, a maneira, a palavra assertiva que você está procurando utilizar, vai gerar um efeito de reflexão na pessoa que pode levar a essa mudança instantânea. Então a pessoa ela sai dali refletindo e ela muda o comportamento depois daquela conversa que você teve. Pode ter sido 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Mas um elemento que eu vejo que ajuda nisso é a qualificação da intenção. E pelo lado da pessoa que vai estar, da consciência que vai estar recebendo a impactoterapia, que tipo de postura ela pode adotar para que justamente haja essa instantaneidade, que favoreça, né, otimize, fomente essa instantaneidade de reciclagem? Eu penso que o ânimo positivo, o abertismo e o ânimo positivo para a renovação ajuda nisso. Tem um verbete que se chama automutação do ego. Então lá é apresentado dentro da exemplologia a automutação do ego positiva, homeostática e a nosográfica. Então na positiva é colocado o exemplo da pessoa que acessa uma informação do passado, mas ela fica com essa informação do passado, ela fica com ânimo renovado para mudar, para melhorar. Na negativa, na nosográfica, a pessoa que acessa a informação do passado e ao invés disso dar um ânimo positivo para ela mudar, ela entra num processo de revanchismo. Entende? Então, se essa pessoa que está recebendo esse impacto, essa informação, que para ela é impactante, é desestruturante, ela tiver um ânimo positivo para a mudança, isso pode ajudá-la no sentido de aproveitar o impacto que ela teve e fazer, de fato, a deliberação por uma ação diferente, por um comportamento, um padrão de ideias, enfim. Eu lembro de um debate que houve, aí voltando lá nos primórdios, pegando o Paulo Penseiro dos 20 anos de Greenvex, em relação à questão da arte e da ciência. Né? Vocês lembram disso? Então tinha lá um pesquisador, um acadêmico, um doutor, lá na Universidade de Minas Gerais, debatendo isso com os inversores. E aquilo foi aquele debate todo por e-mail. O professor Valdo escreveu um artigo que se chama Arte e Ciência. Mas naquele artigo, os argumentos que ele utilizou foram assim, tão acachapantes, impactantes, indefensáveis, que você não tinha como comparar se a arte é igual. O pessoal estava querendo defender que na arte também tem ciência, vejo os quadros, não sei o quê. E é um negócio totalmente furado. Então, aquilo eu vejo que foi um grande exemplo para nós, na época eu era bem mais novo, de impactoterapia. Porque aquilo deu um impacto na pessoa, só que a pessoa não teve esse ânimo, esse abertismo para fazer a renovação e preferiu se auto-excluir do grupo, do movimento que estava ocorrendo. Então, se a pessoa tiver esse ânimo positivo, o abertismo para renovar, ela com esse impacto, ela pode refletir e deliberar ações de mudança. Tá? Porque muitas vezes no processo da impactoterapia, o impacto também vai para as consciências, né, que estão ali envolvidas no processo, até muitas vezes dificultando a reciclagem da consigna, né? Perfeito. Ou seja, é multidimensional, né? E aí, aproveitando essa condição do ânimo que você colocou, na enumerologia, na página 39, na terceira linha, você coloca o estabelecimento da autodisponibilidade recinológica, né?
Então, bem isso. É bem isso, né? A questão do ânimo. Você teria outros elementos para que a gente possa acrescentar além do ânimo, para que fique caracterizada essa autodisponibilidade recinológica? Sim, a disponibilidade, esse foi até um dos primeiros artigos que eu escrevi lá no Jornal da Invex, escrevi sobre disponibilidade íntima. Ela é uma decisão pessoal, ela é íntima, né? Então, seja disponibilidade por gerar tempos, e olha um exemplo que eu vou dar. Muitas vezes os nossos colegas vão fazer um mestrado ou um doutorado, falam assim, puxa, agora eu estou sem tempo para fazer nada. E a pessoa se deixa engolir por aquilo e de fato ela fica engolida. Outras pessoas não, elas falam assim, eu vou fazer, mas eu vou continuar gerando disponibilidade para a conscienciologia, eu não vou diminuir. Então veja, isso é um nível de autodisponibilidade. Então a pessoa ela está criando as condições. Da mesma forma, nós podemos criar condições para a nossa recim, que seria essa autodisponibilidade recinológica. Seja pelo ânimo, seja pelo processo de pesquisar, né, de se envolver com o assunto. Marcelo, tudo é um processo de inteligência. Isso, inteligência evolutiva. Tudo é um processo de inteligência. Eu tiro o meu chapéu para as inteligências. Uma delas é para a Kate Blanca. Sabe por quê? Ela soube escolher o pretinho básico mais inteligente da paróquia. Tudo é um problema de inteligência. Tá certo? Tá certo? E eu soube escolher também a branca básica. Tem uma lógica terrível isso que eu estou falando, que eu não tenho. Ela é obrigada a admitir. Marcelo, Diga. Gostaria que você discorresse sobre os exemplos pessoais da cronologia da recim. Os seus exemplos. Ah, tá bem. Então eu vou falar aqui de eu até contei ontem um processo que eu passei, quando eu fui questionado em relação a essa disponibilidade para o voluntariado. Então eu estava lá em São Paulo, era voluntário, junto com você, né? Aí a Cristina Queiroz, que era coordenadora na época, resolveu organizar melhor os horários. Então falou, olha, Marcelo, eu preciso que você venha aqui e diga que dia que você pode voluntariar o horário. Eu falei, não tenho como. Não tem um dia que eu possa fixar. Mas se sábado não pode? Não, não posso. Domingo não pode? Não, não posso. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ela com muita calma, ela falou assim, fora de série. Super tranquila, ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, o Instituto não vai sair daqui, nós precisamos do seu trabalho, você se organiza, você vai ser afastado do voluntariado, você se organiza, depois você volta. Quando ela falou, você vai ser afastado do voluntariado, eu tive aquela sinalética, aquele pontinho piscou, ou seja, os amparadores estão aqui, vendo o meu posicionamento. Eu falei, não, então, não, boa ideia, né? Pensei, eu posso voluntariar no sábado pela manhã. Mas eu só não posso no próximo, porque eu vou ter que fazer alguns posicionamentos. Ali eu fiz a minha escolha, ali eu fiz a minha decisão pelo voluntariado. Então o que aconteceu? No outro sábado, eu fui para o meu treinamento, eu era jogador de basquete, jogava muito bem, por sinal. Não sou frustrado, como o Lócio falou. O Lócio falou que eu sou frustrado, por isso que eu vim fazer pro Ex. Não, não sou, eu jogava muito bem. Aí o que aconteceu? Técnico de basquete são sempre grandes, tem mais de 2 metros e falam berrando. Então chegou no final do treino e falou, o campeonato está começando, os solteiros não podem faltar em nenhum jogo, os casados, um jogo sim, um jogo não. Alguém tem algum problema? Eu. Qual é o seu problema? Eu falei, olha, eu sou voluntário. É religião? Eu falei, não, não é religião, é uma ciência, mas eu sou voluntário, é importante para mim, eu não posso mais vir. Então você veja, foi em cima do lance, quando a Cristina falou, você vai estar afastado do voluntariado, que eu tive que fazer uma opção. Eu falei, o quê? Eu largo o mão do basquete e vou fazer a minha ProEx. Tá, então isso é um exemplo. Isso foi no começo do voluntariado, quando você começou, no início. Quando o senhor vivia em Ipanema, que alterações energéticas o senhor percebia na cidade durante o carnaval? O que mudava na sua tenência? Já teve alguma experiência extrafísica esclarecedora sobre esse período? Você ainda não viu o que eu escrevi sobre isso, né? Ele não leu. Que durante o carnaval eu saía do corpo antes. Então eu via que eles fazem, quando tem uma comoção popular ou alguma coisa de clamor público, existem determinadas trilhas energéticas que eles tiram os assediadores para o negócio não ficar pior. Porque senão vira anomia. Por exemplo, o que está acontecendo na Síria é que já chegou a anomia. Então, é anarquia total. Então, para não acontecer anarquia, nessa época,
Então, eu saía do corpo para ver como é que era. Então, você estava num lugar, no centro da cidade, e conforme a situação, você entrava dentro de uma trilha. Eu projetava, então era igualzinho com o CIEX. Eu entrava dentro da trilha, quando eu vi, eu estava fora do Rio, mas bem longe, às vezes lá para o interior, você está entendendo? Perto de Barra do Piraí, por aí afora, mas aqui instantâneo. Você levava para lá. Então, isso era um trabalho extrafísico que eu vi que tem muito bem organizado para ajudar as cidades. Outras coisas também que eu vi, que eu relatei isso, Projeção da Consciência, eu falo sobre as reuniões que haviam, os processos todos. Agora, lá, durante o período que eu estava, porque nem sempre eu estava no Brasil, eu vivi em Ipanema há mais de 30 anos, mas viajei demais. Tinha época que eu passava mais da metade do ano fora do Brasil. Então, isso tudo a gente tem que dar um desconto na história. Mas, nos últimos tempos, eles fizeram lá a Banda de Ipanema. A Banda de Ipanema saía lá da General Osório, ia pela Prudente Moraes, até lá na outra praça, e depois vinha pela Visconde Pirajá. Então, eu via aquilo tudo. No fim, eu já sabia, porque a hora que fazia barulho embaixo. Eu lá em cima, no 14º andar, você está entendendo? Eu vi o barulho cá embaixo da história. Então, eu vi aquilo desde que formou, acompanhei as coisas. Agora, Ipanema era um dos melhores lugares para morar no Rio, né, de todos os lugares que havia. Isso aí é um fato, sempre foi. Mas, no fim também, já havia muito narcotraficante, muito barulho de foguete, aquela coisa, quando as drogas chegavam nas favelas, tudo isso se ouvia também lá. Mandavam fechar, né? A rua, às vezes o morro descia. Uma vez eu saí, eu me assustei, porque eu falei, é feriado, agora, hoje parece que tudo melhorou. Inclusive lá o Morro do Cantagalo já está todo acertado, tudo bonitinho. E também tem o metrô lá da General Osório. Né? Poderia aprofundar na 4ª linha da parafatologia as lições discretas, porém irresistíveis, recebidas pela TENEPS. Poderia dar um exemplo pessoal? Um exemplo que eu dei foi essa do verbete, né? Esse verbete nasceu a partir de uma inspiração na TENEPS. Eu não sabia nem o que era exatamente, eu vi o caso, é como se fosse assim, você ouviu o galo cantar, mas não sabe bem aonde. O mega auxiliador pode virar a hora que ele quiser, isso precede o tempo de burrice que ele fez nesse tempo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e veio a palavra, a cronologia da Recim. Eu peguei, escrevi, anotei e deixei lá como um possível tema para estudo. Então isso foi uma lição, né, para mim, e bem valiosa, porque é a minha estreia aqui de defesa do verbete a partir dessa inspiração. Em Mitologia, página 40, poderia explicitar melhor o mito da irreparabilidade na alta evolução? Observe que esse verbete tem muita sincronicidade com o de ontem apresentado pelo professor Pedro, ônus da decisão. Tem sim, o Pedro ele até cita um exemplo lá que ele fala sobre o profissionalismo autorreciclador, ressexológico. Então, esse profissionalismo que a gente precisa, vamos dizer, desenvolver, aprumar, qualificar em termos de comportamento pró-reciclagem, pró-recim, pró-ativo, pró-ação, é que vai levar a esse processo. Ou seja, a pessoa começar a perceber que tudo o que aconteceu com ela pode ser retratado. Tem um outro verbete que se chama drama. Vale a pena essa pessoa ler o verbete drama, para entender que tudo que a gente passa aqui na vida, muitas coisas são dramas. Tem dramas que são maiores, tem dramas que são menores, fazem parte de uma espécie de um psicodrama, e que tem uma lição a ser retirada de lá. E dentro desse contexto, nós podemos nos tornar, vamos dizer, fazer outro retrato da gente, né? Que é a retratação, a reparabilidade dos nossos erros, omissões, enfim, desvios, e assim vai. Agora há pouco o senhor afirmou que o mental soma é o nosso corpo parapsíquico e a nossa mente é o nosso corpo intrafísico. Foi isso mesmo que entendi? Poderia abordar novamente a questão? Não, vamos entender bem as coisas. O que interessa em você como consciência, é o seu paracérebro. Agora, o paracérebro, ele pode estar muito mergulhado ou pode estar superficialmente mergulhado. Então, o processo todo é esse. Quando ele está muito mergulhado, é a mente, é o processo que a psicologia estuda. Ela estuda o paracérebro amarótico, fechadão. Por quê? Não tem parapsiquismo. Agora, nós estudamos esse paracérebro
sem muita profundidade no mergulho dele. Então ele está mergulhado e ao mesmo tempo está fora. Isso aí é que é o processo do paracorpo do autodiscernimento, que é o mental soma. É isso que nós chamamos a atenção. Paradiscernimento. O que é o autodiscernimento? É a pessoa saber o que é aquilo que é o melhor daquilo que é o péssimo. Aquilo que é uma coisa novíssima, que vale a pena, porque é o presente e futuro, daquilo que é só passado, demodê, ultrapassado, anacrônico, fóssil. Então, esse discernimento, distinguir uma coisa da outra, é que eu venho falando há 60 anos. Mas é uma das coisas mais difíceis que tem. Todo mundo quer ficar com a boa vontade e boa intenção. E todo mundo vai morrer mais cedo, vai ser enterrado no cemitério por causa da boa vontade, da boa intenção. Agora, para viver mais, com autoconsciência, alcançar o completismo da existência, resolver, fazer a consecução da programação existencial que a pessoa escolheu, às vezes é preciso de ter mesmo, antes de tudo, discernir, distinguir, saber escolher, fazer a seleção das coisas. Essa seleção é o discernimento. Essa distinção é o discernimento. Isso aí, esse discernimento, o mental soma. É o paracorpo do autodiscernimento. Se a gente for olhar isso, então muda tudo. Então ficar só pelos seus atributos mentais não quer dizer nada. Sua emoção, sua imaginação, seu juízo crítico apenas da cabeça superficial, isso não resolve. Isso é boa vontade, boa intenção. Nós temos que ter discernimento acima disso, senão não adianta. Foi citado, pelo menos como compreendi, que o sensível não reflete a realidade. Exemplo dado para a mesa que é formada de átomos. Desprezar o sensível ao privilegiar o racional não é o mesmo erro cometido na antiguidade ao privilegiar a razão? Não. Nós privilegiamos a razão, é de propósito, não achamos que esteja errado. O problema é que usaram mal o problema. A realidade sensitiva deve ser ignorada? A de bicho, sim. A instintual, sim. A de bicho é aquilo que está falando dos selvagens. Senão daqui a pouco nós estamos comendo uns aos outros. Entende? Como é que fica? Pois é. Experimente. Agora, o processo todo é a descrenciologia. E a sensibilidade mais avançada que a gente vê é o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido. Agora, ó, e não aquele quem gosta de usar muito esse negócio da antiguidade sobre a razão é o povo aí que quer tirar o corpo fora. Ele aí, ó, está usando a mesma cara. Não vai nesse bico, não. A razão é a base de tudo. Sem ela não dá nada certo. É raciocínio, é a ponderação, é a reflexão, é a lógica, é o discernimento. Como é que fica? Sem isso não vai. Outra coisa, a razão, você sabe, só o Sombra sabe, a razão que, não é? Tem um monte de bobagem nessa história. Já usaria isso de tudo quanto é jeito. Agora pensa, raciocínio lógico, raciocínio prioritário, raciocínio cosmoético, raciocínio evolutivo. Você aí vai entender o que nós estamos chamando de razão. Aí você vai dar razão para a gente. E eu acho que ele também não entendeu exemplos. Porque quando eu falei que a matéria parece muito sólida, mas ela não é, eu estou fazendo com que a pessoa, ou pedindo que ela pense sobre essa ilusão que é essa dimensão intrafísica. Não, e tem outra coisa. Você com psicossoma, fora daqui, bem longe dessa dimensão, lá é mais concreto que aqui. Exato. Perfeito. Alguns relatos de soldados que participaram por longo período de combate dizem que nesse período foi quando eles mais sentiram vivos, alertas e irracionais. Acredito que a SAB seria uma das explicações. Mas o que explicaria o fato de estarem alertas e irracionais? Adrenalina? A pessoa está com a adrenalina a mil. Agora, não é só adrenalina, não. Tem outros neurotransmissores também junto nessa história. Não é só adrenalina, não. Porque tem uns que agem igual a cocaína. Né? A endorfina, por exemplo, às vezes é uma verdadeira cocaína do corpo. Isso tudo a pessoa tem que ver. Agora, o problema é o seguinte, a pessoa se sente bem, principalmente o soldado, porque ele volta a ser aquele bicho de milênios, aquilo lá dentro dele. Ele está mexendo na parte vegetativa, umbilico chakra dele. O problema todo é esse.
Há uma regressão absoluta dentro do processo. Há soldados assim. Olha bem esse que eu estava lendo aí outro dia aí do Sniper. Ele acha que está certíssimo, ele é um herói, ele é um ícone, é um ídolo. Agora veja, vocês querem ser ídolo desse povo? Ídolo da baratosfera, quem é que quer ser? Agora veja, é uma identidade extra. Quem é que quer ser? Agora, a gente não precisa estar perguntando quem é que quer ser, aqueles que são já são. Marcelo? Professor, aqui no BB. Aqui. Oi. Aqui. Na página 39, numerologia, você poderia esclarecer um pouco o estabelecimento do tempo do autoenfrentamento? Estabelecimento do tempo do autoenfrentamento. Sim, achei. Então, quem estabelece o momento do autoenfrentamento é a pessoa. Você pode ter uma informação, há 10 anos alguém vem, tem uma conversa com você e te aponta, olha, meu caro, seu temperamento, ele é assim, isso vai te dar problema. Você ouvir aquilo e passar de um ouvido pelo outro, deixar para lá. Passa por uma série de experiências na vida, tem uma série de problemas em função daquele temperamento que já foi apontado antes, e chega num ponto que você entra naquela saturação. E fala assim, não, eu tenho que mudar isso agora. Então, quem estabelece esse tempo para fazer o autoenfrentamento dessa postura, da ideia, do comportamento, enfim, do que for, é a própria consciência. E se nós ficarmos mais conscientes em relação a isso, nós podemos entrar naquele ciclo de promover a Recim mais rápido. Não demorar 10 anos para cair a ficha, né? E fazer o movimento de mudança. Mas fazer na hora que cai. Ou seja, dar relevância, importância para a informação que chega no seu devido tamanho. Então, isso que eu quis destacar aqui nesse trecho. Ok. Eu queria perguntar para vocês se algum de vocês tem o que ver com essa pasta aqui. Ela foi colocada lá em casa, eu não sei de quem é isso. Tem aí um processo de uma ideia lá dentro, desenvolvida, eu não sei quem é. Não tem nome, não tem nada. Não é ninguém, né? Então eu vou ficar de olho para ver. É da Apex, mas não tem nada a ver com a Apex. É uma ideia que está aqui dentro. E na página muito bem 40, estudada, etc. Preciso ver quem. E na página 40, fobiologia, a decidofobia impedindo o aproveitamento lúcido das janelas para as autorrecins on time. Isso. Então, a decidofobia, a pessoa que não decide, né? Eu lembro que quando eu fui convidado para vir para Foz do Iguaçu, foi um telefonema, numa quarta-feira, na reunião de diretoria, o João ligou e falou, Marcelo, nós temos um desafio para você. Eu falei, se for possível, né? O que é? Não preciso que você vá para Foz. Eu pensei, uma itinerância. Aí ele falou, não, você mude para Foz. Eu fiquei naquele silêncio, assim, e eu falei, puxa, como assim, João? Pois é, você viu, a gente quer ativar lá a unidade de PC, etc, etc, e a gente viu que você hoje é o perfil que está mais disponível, tem outras pessoas, mas... Eu falei, tá, então eu posso pensar uns dias? Aí eu pensei uns 3 dias. Fui para a praia, tinha uma viagem marcada. Nessa viagem para a praia, eu não sabia distinguir o que era io do que era Joe, ou seja, italiano e espanhol. E eu tive uma projeção e me aparecia uma senhora com o cabelo curtinho e ela falava em espanhol comigo e eu entendia tudo. E ela falava, porque você vai ajudar muito a minha comunidade? Isso aqui. Eu voltei e falei, João, eu topo. Cheguei em casa e falei para minha mãe, eu vou para Foz. Eu já itinerava, ela falou, então tá bom, achou que era uma itinerância também. Aí eu falei, não, eu vou mudar para Foz. Quando você vai? Daqui uns 3 meses, 4 meses, fazer uma transição. Dá uma semana, me liga o Ricardo Caprari. Ô Silva, o Alex está saindo de itinerância, a gente precisa que você vá semana que vem. Mas e a transição? Não, esquece isso que a gente vai arrumar alguém para ficar no seu lugar. Faz suas malas e você vai. Voltei para minha mãe e falei, mãe, eu vou para Foz. Você já falou. Eu falei, não, mas eu vou semana que vem. Então, você veja, foi uma janela de oportunidade para eu fazer Recim. E eu não perdi essa oportunidade. Eu peguei e vim. E faria de novo se tivesse essa oportunidade. Ou seja, eu vim com as minhas 2 malas, fiquei num hotel, fiz telemarketing de orelhão público para fechar a primeira turma. O meu primeiro voluntário foi meu primeiro aluno, que ele veio comprar o livro e falou assim, e quem está te ajudando? Eu falei, eu e os amparadores. O que você precisa? Eu falei, eu preciso de tudo, sala, cadeira, mesa. E ele me ajudou bastante. Então, acho que assim, esse posicionamento on time, em cima do lance, dentro de oportunidades evolutivas, vale a pena que a gente cresce muito. Diga. Com relação ainda ao verbete de ontem, eu percebo aqui na fatologia, na sexta linha da página 39, a conquista da autoridade moral para a recomposição grupocármica. Eu queria que você
ampliasse um pouco essa expressão. Ok. Vamos partir do princípio, né, vendo lá o exercício no balanço, de que nós criamos um grupo evolutivo, selecionamos, enquanto estava no curso intermissivo, uma família, um contexto, uma genética que fosse nos auxiliar. Dentro desse contexto, alguns elementos nós colocamos bem próximo, consanguíneo, para a gente não ter como fugir. Ou seja, a grande oportunidade de você se retratar com aquele grupo. Só que, em relação àquele grupo, alguns elementos ainda mexem com a sua memória, porque você no passado talvez tivesse sido cúmplice, ou seja, fosse bem igual. Hoje você já está um pouco diferente, tem algumas ideias diferentes. Então, à medida que nós vamos implementando essas mudanças, sedimentando esse novo comportamento, esse novo ego, resultado do curso intermissivo, nós vamos conquistando autoridade moral para assistir aquele grupo do qual nós fizemos parte. E aí entra a questão do público-alvo da ProEx. Ou seja, você começa a se especializar a partir dos seus trafores, da sinergia dos seus trafores implementados ou usados, em determinadas coisas que vai te apontar um público-alvo que você tem autoridade moral para poder assistir. Então você começa a se especializar e ver qual é o público-alvo da minha ProEx hoje, qual é o nicho assistencial que eu vou atuar. Então, nesse sentido que eu quis colocar aqui a conquista, porque também não é chegar e falar assim, olha, eu tenho curso intermissivo, viu? Vocês me ouçam. Eu já falo assim, tá, e aí? Mostre pelos seus exemplos que a sua postura é mais madura. E ao mostrar pelo seu exemplo que é mais maduro, sem reivindicar do outro uma mudança, o seu exemplo vai arrastar. Ou seja, você vai ter autoridade moral. Princípio do exemplarismo pessoal. Tá? E isso, para assistir família, grupo karma, consanguíneo, é o que mais funciona. Não adianta você chegar com muita teoria, você tem que mostrar a mudança, resultado prático. E aí você tem autoridade moral para assistir aquele grupo. E na verdade é uma interassistência. Né? Foi bastante assistencial, inclusive, para mim. Marcelo, eu queria entender melhor. Alô? Agora desligou. Eu queria entender melhor como é que você relaciona. Alô? Ah, tá. Eu queria entender melhor como é que você relaciona, como é que você conjuga essa acronologia da Recim com essa demanda temporal para estabilizar uma Recim do temperamento, né? Quer dizer, que a mudança de temperamento leva aí mais de ano, enfim. Como é que você entende? O temperamento a gente sabe que é uma das últimas coisas que a gente muda, né? Então, temperamento é aquilo que está mais na nossa fibra, mais na nossa essência, nosso jeitão. Então, não é uma coisa que a gente muda de uma hora para outra. Mas já existem certos elementos que a gente pode começar a tomar decisões e mudar e que compõem essa árvore. Né? Então, vamos dizer que nós somos uma grande árvore. Então, você tem os galhos, tem as folhas, tem os frutos que você realiza e você tem o tronco e tem a raiz. O seu temperamento é a sua raiz. Agora, para você fazer uma mudança estrutural na raiz, você tem que começar a mudar primeiro esse entorno. Então, eu vejo que alguns elementos a gente vai conseguir implementar essa cronologia, ou seja, diminuir o tempo entre a decisão e a deliberação, e isso vai, no longo prazo, na acumulação dessas recins, mudar o nosso temperamento. Tá? Eu acho que é mais uma consequência. Você falou mudança de temperamento que demora mais de um ano, foi isso? Mais de vidas, né? Que é isso? Às vezes demora um milênio. Um milênio, né? São vidas para chegar a mudar. O temperamento é a última coisa, né? Que muda o nosso jeitão. Isso. Temperamento não é fácil. É ou não é, Adélio? O que você acha? Pô, Adélio, você não perguntou nada. É ou não é, Alindário? O que você acha? O meu temperamento de carcamano e ele de gaúcho. Eu não sei onde é que ele está. O Rada não caiu. Sabe perguntar para ele também. Professor, aproveitando então essa questão do temperamento. Ele foi convocado. No seu. Gaúcho. No verbete que é fetologia, o senhor coloca aqui basicamente os efeitos do nosso rastro kármico, das ações que nós geramos sobre nós mesmos e sobre os outros. Esse é o resumo desse. Mais ou menos verbete aqui. O senhor fecha com essa conclusão aqui da autocracia, né? Autocracia. O que você acha? Para gaúcho não é uma boa? Para a turma do Getúlio Vargas, São Borja, um dos maiores problemas. Farroupilha. Um dos maiores problemas kármicos, vamos dizer, seria a autocracia em si. A
Aproveitando. A autocracia é um dos mais sérios, né? O processo do poder é a base de tudo. Você não está vendo aí o processo da primavera árabe? O que aconteceu? Tudo é autocracia. Agora, nós estamos vivendo uma época que a autocracia foi a mais combatida em toda a história humana. Nunca se combateu tanto a autocracia como agora. Isso é seríssimo. Século XXI. Mudou esse processo, por exemplo, aí essas ditaduras árabes. Isso é terrível. O povo já está mais consciente disso. Muito difícil. Autocracia, efeito. Então, nessa reciclagem planetária, a autocracia está sendo o foco, vamos dizer assim, nesse Agora, veja, aqui que nós estamos falando do temperamento é a mesma coisa. A pessoa autocrata há quantos séculos? Para não falar milênios. Temos que pensar nisso. Autocracia. Agora, o que é o egocentrismo básico do adulto? É a autocracia. O que é uma supercentralização? É a autocracia. E uma das coisas mais difíceis que tem é você liderar sem centralizar. Minha vida toda é um dos maiores problemas meus. Você fazer as coisas sem precisar de pôr tudo na sua mão. Você tem que distribuir a responsabilidade, funções, encargos, empreendimentos, serviços. O povo não entende isso. Mas às vezes tem pessoa que chega e entende. Foi o caso que aconteceu com o Jean-Pierre. A hora que ele vai no instituto e vê, mano, você é o presidente aqui, você não aparece, você é o último. Isso é descentralização. Mas veja, quando eu fui fazer o instituto, os advogados todos estudaram o negócio e o nível do trabalho que eu tinha junto com o Benito Caleri. Ele vira para mim e diz, Valdo, você tem que segurar isso, o negócio é com você, porque você que é conhecido. Senão, você vai demorar demais com isso. Mesmo assim, eu demorei, né? A situação não é fácil. Agora, você até descentralizar não é fácil. Primeiro você tem, às vezes, que centralizar, para depois descentralizar. Agora, o ideal é a hora que você descentraliza. Essa questão que o senhor comenta aí do colegiado, que a ideia, né, da continuidade do seu trabalho... Pois mas o colegiado é que é isso. É o que eu estava falando para você outro dia. Eu, por exemplo, desejaria vir aqui e ficar quieto, ninguém me conhecer, eu sentar lá em cima e ouvir tudo. Que é o que eu queria fazer, que eu quero fazer com a turma de evoluciólogos. No colégio invisível deles, eu quero aparecer, ser o último, na última carteira que atinge, ser aluno ouvinte. Não dá palpite, só escuta. Isso é o máximo em matéria de descentralização. Porque a hora que você amadurece, ou a hora que você está na frente de alguma coisa, tudo bate em você. Os spots, os holofotes, os recursos, as decisões. É duro o negócio. Tudo há uma convergência em cima de você. Vocês não ficam pensando. Eu, por exemplo, eu não me sinto bem com isso. Se eu pudesse ficar livre, eu ficaria. E é por isso que eu sempre tive gente, que eu dava as coisas, não, vamos fazer, pega aí, vamos fazer. Agora, por exemplo, eu estou me sentindo, começando a ficar realizado com um assunto. Sabe qual? 128 coautores da enciclopédia. E às vezes eu chego nos 500. Pois é, vamos ver como é que faz isso. Isso é seríssimo. É descentralização. Isso é desautocracia. Entendeu o que quer dizer? Agora, ó, é duro, gente. É muito difícil. Por quê? A liderança exige a centralização, até um certo ponto. Qual o percentual? Varia. Você está começando a liderança agora ou está já prolongada, antiga, assentada? Tem que ver isso tudo, tem que ver o problema do entorno. Agora, aí é aquilo que eu falei para ele, que eu estava estudando lá, o problema do primeiro escalão, do segundo escalão, do terceiro escalão, do quarto escalão. Isso é seríssimo para a gente estudar como é que é. Porque cedo ou tarde não pinta só o líder. Tem o grupo. E vem aí as ondas da mosca. Entendeu? Daquele alvo, o target. São círculos de... Entende? Então isso agora aqui, por exemplo, nós já temos muita gente. Agora é muito engraçado, já teve gente que depois que eu falei aqui sobre o processo do colegiadologia, teve gente assim, Valdo, mas é isso que precisava.
colocou a luz dentro do assunto. Ah, dormi bem aquele dia. Não é que tem gente preocupada. Agora, veja, esses que são preocupados é porque eram da centralização. Eles estão mostrando o problema deles na gente. Você está entendendo? É uma projeção. Até um certo ponto é uma somatização. Entende? Só tem que a somatização na cabeça. A pior somatização que tem é a neurológica. É aquela que pega o mental soma. Essa que é a mais brava que tem. E geralmente ela é ideológica, ela é ideativa. Entende como é que é a base? É isso aí. Agora, Marcelo, nós precisamos de ver você e também a Kate Blanket. Como é que fica para defender aí os processos nossos? Como é que nós ficamos? Quantos são para ele aí? Olha lá, ó. Ela já arranjou um gesto. Vocês não podem fugir dessa. Essa é terrível que ela arranjou. A Kátia é criativa. Passou. Né? Agora, gente, ó, muitas graças para todo mundo e hasta amanhã. Né? Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 113 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Hoje teremos os recados da Nina sobre jornada de conscienciometrologia, o Regresson sobre qualificação docente, a Lilian sobre acoplamentário, o Everaldo e a Cristina sobre cursos teática do Código Pessoal de Cosmoética, e na sequência a Cristina também sobre imersão na paradireitologia. Boa tarde. Em nome da Conscius, convidamos vocês a participarem da primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2012, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. A programação conta com 2 mesas de debate, 2 campos autoconscienciométricos com a professora Epicom, Marina Tomás, e 6 conferências. Dentre as conferências, nós temos os temas autocriticidade cosmoética, intermissividade, autocoerência prioritária e também timeline da conscienciometria. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Maiores informações vocês podem encontrar no site da Conscius, www.conscius.org.br. Participe, nós aguardamos vocês. Obrigada. Olá pessoal, boa tarde. A Reaprendência gostaria de convidar os professores de Conscienciologia, aqueles que estão em processo de formação, são professorandos, são candidatos à docência, para participarem da 10ª qualificação docente. 10ª qualificação docente. Na 10ª qualificação docente, a ênfase vai ser especificamente em cima do trabalho com as energias e na questão da conexão com os amparadores. Então, durante o sábado, nós vamos fazer dinâmicas voltadas unicamente para a questão da instalação do campo, da percepção desse campo, da interação energética. E no domingo a ideia seria que os professores dessem uma aula, uma microaula, na qual eles vão colocar em prática essa percepção, essa instalação do campo, essa conexão com a equipe extrafísica. Então, quem tiver interesse nessa temática específica, que é a questão da parapercepciologia do trabalho com as energias, entrar então em contato com a Reaprendência através do e-mail contato@reaprendência.org ou então informações na recepção do CAEC. Obrigado. Gente, boa tarde. Nós gostaríamos de convidar vocês para um evento que ocorre em parceria do Colégio Invisível da Paradireitologia com o CAEC no mês de março, que é a imersão na Paradireitologia. Então, nós vamos ter uma série de atividades, de cursos, em que terá como foco central a temática da cosmoética e do paradireito. Na sexta-feira, dia 2 de março, nós vamos ter uma palestra com o professor Regresson Alves e com a professora Adriana Rocha, uma palestra gratuita, que eles vão falar sobre jeitinho brasileiro versus flexibilidade cosmoética. Fala um pouquinho do jeitinho brasileiro, por gente.
Na verdade, eu fiz uma dissertação de mestrado em cima da linguagem do jeitinho brasileiro. Então, teoricamente, eu sou mestre em jeitinho brasileiro. Mas não quer dizer que eu dê jeitinho brasileiro. Eu fiz um estudo em cima da linguagem. Então, essa questão do rapidinho, né, que a gente fala muitas vezes, estaciona o carro em fila dupla, e de repente a pessoa fala, não, é rapidinho, só vou ali dentro e já volto. Isso é um jeitinho brasileiro. Ou seja, esse é um mecanismo linguístico que a pessoa usa para burlar, de alguma maneira, a lei. Então, a ideia é a gente mostrar, quer dizer, a gente vai falar sobre a questão da flexibilidade, da cosmoética, e o tipo de linguagem que subjaz, por trás disso aí, né, a questão do jeitinho da ilegalidade. Então, essa atividade é uma atividade gratuita que acontece dia 2 de março, que é uma sexta-feira, de 15 às 18 horas. E na sequência, nós vamos ter uma série de outras atividades também, nessa imersão na paradireitologia, incluindo uma imersão laboratorial, em que vai ser discutido o tema anticonflitividade. E esse tema anticonflitividade vai estar inserido também no acoplamentário, que vai ser dado nos dias 16 a 18 de março, com a temática também do paradireito, em que somos EPICONs. Eu, professora Acir Alves e a professora Kátia Aracaki. Então, falando um pouco do acoplamentário, então, nesse momento, a gente vai discutir um pouco mais da questão do paradireito, como que cada um de nós pode ajudar na assistência entre consins, consciexes, né, respeitando aí a questão do direito de cada consciência. Então, todo esse tema, essa temática, juntamente com a ferramenta do parapsiquismo, vai ser debatido com os professores EPICONs no acoplamentário. Então, a gente convida a todos vocês a fazerem as inscrições mais breve possível, porque a gente está caminhando bem rapidamente, né, com as inscrições no acoplamentário. Então, quanto antes a gente se organizar para fazer esse laboratório assistencial, melhor vai ser, vai potencializar a assistência para essas consciências. Então, todos vocês estão convidados. E dentro da sequência aqui dessa imersão no Paradireito, nós vamos ter, entre o dia 23 a 25 de março, o primeiro módulo do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse é um curso inédito aqui em Foz do Iguaçu. É um curso em 2 módulos. O primeiro módulo agora no mês de março, o outro no mês de maio, em que o aluno vai ter a oportunidade de aprofundar a questão da cosmoética sob o ponto de vista técnico. Então, um curso de vagas limitadas, são apenas 20 alunos, e o aluno vai ter a oportunidade de trabalhar a questão do posicionamento quanto à cosmoética, a ampliação da autocriticidade. Maiores informações, por favor, entre em contato com o CEEC. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Poraça holossomática, a especialidade para patologia, a autora professora Alzira Kesin. Obrigado pela sua presença e até amanhã.